dá um tempo aí. Aí aconteceu um alvoroço. Moisés, que era o líder, tomou uma decisão. Falou, então é o seguinte, a maioria aqui, nós somos um país democrático. Então nós vamos votar aqui. Os 10 votaram contra e só 2 falaram que sim. Então nós vamos sair daqui, vamos dar meia volta, volver. É assim antes que fala no exército? Meia volta. Moisés deu esse grito aí de guerra. Só que um grito de guerra era um líder, tudo bem. Mas um grito de guerra é de recuar, meu irmão. Quando você está já para vencer a batalha, Moisés deu um grito e falou assim, não, vamos voltar, porque isso e tal, e vamos voltar. E aí Josué e Caleb, humildes, obedientes, também falaram, por que nós vamos fazer só nós dois aqui? Vamos juntos. Meu irmão, Deus se irou de uma forma tão grande, que no verso 30 ele diz, não entrareis na terra, pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Meus irmãos, 3 milhões de pessoas aproximadamente ouviram Deus falar isso. Lembra que eu falei assim, meu irmão? Deus está sim preocupado com as multidões, sabe para quê? Para salvá-las. Mas se Deus quiser para usar as pessoas, Ele gostaria sim de usar as multidões, se elas deixassem, se elas permitissem. Mas se levantar um Josué e um Caleb, Ele fala assim, opa, achei, é esse aqui que eu quero. As multidões, elas pensam que querem, elas se alvoroçam quando fala, é uma terra boa, vamos mesmo, mas na hora do vamos ver, existe poucos Josué e Caleb, que falam assim, vamos ver, que bota a cara dele, vamos para a guerra e vamos batalhar. Poucas pessoas, quando a gente fala assim, vamos fazer tal coisa, todo mundo, ei! Aí na hora de vamos, cadê? Mas isso é normal, é pelo Espírito. Foi Deus que colocou isso no Espírito desses dois, pelo menos 2. Deus uma vez ele falou assim, ainda que todo Israel pereça, o remanescente é quem vai herdar, o remanescente. Basta um, Deus precisa de um só. Tem um aqui no nosso meio? Tem ou não tem? Vamos levantar a mão e dizer, tem, em nome de Jesus. Sou eu, amém, irmão? Deus se irou, meu irmão, e virou para aqueles 3 milhões de pessoas e falou assim, ó, fez assim, ó, ninguém vai entrar, salvo Josué e Caleb. Aí nós pensamos, ó, mas não foi uma multidão de gente que entrou na terra? Foi, mas olha a estratégia de Deus. Meu irmão, Deus é paciente, Deus, a Bíblia diz, é longânimo. Um dia para ele é como se fosse 1000 anos. 1000 anos para ele é como se fosse um dia. Meu irmão, Deus não tem essa preocupação que nós temos com horário, com tempo, com época. Ele não está preocupado com essas coisas, ele não está preso a essas coisas. Ele espera, se for preciso, 2000 anos depois para fazer o que ele, ou qualquer coisa. Ele não está preocupado. Então, Deus não estava preocupado com isso. O que ele fez? Então é assim, então vai para o deserto. O deserto não era grande o suficiente para o povo pegar uma linha reta e ficar andando, e eles passaram 40 anos no deserto. Se eles pegassem uma linha reta, eles atravessariam o deserto, se eu não me engano, eu vi isso há alguns anos atrás, se eu não me engano, em 3 meses, eles atravessariam andando o deserto. E eles passaram 40 anos no deserto. Então o que eles fizeram? Olha o deserto aqui, ó. 40 anos, ó, rodando, feito o quê? Feito escravo, né? Empurrando aqueles moinhos antigos, né? Que os bois faziam antigamente, rodando no deserto, sabe para quê? Para que a palavra de Deus se cumprisse na vida daqueles 3 milhões. Qual que foi a palavra? Ninguém vai entrar, só Josué e Caleb. Então o que acontece? No deserto vão morrer, todos vão morrer. Aí quando todos esses aqui morrerem, aí é a hora de eu mandar Josué e Caleb entrar, para cumprir a palavra. Meu irmão, a palavra de Deus foi liberada, ele vai cumprir, não adianta. Então, o que acontece? Por que entrou aquela multidão de gente junto? Porque durante 40 anos nasceram filhos e filhos e filhos e filhos daqueles que estavam morrendo. E aqueles que foram nascendo, foi conduzido com Josué e Caleb para entrar na terra prometida.
Agora eu fico pensando, eu estava meditando nisso hoje. Por que foi Josué e Caleb? Por causa do discipulado que houve mais próximo. Por causa da paixão que tinha dentro desses dois cidadãos de estar perto de Moisés, de querer aprender, de querer ver. Vai para o monte, eu estou junto. Estava lá, subi para o monte e o moço, o serviçal dele, o servidor dele, subia junto. Estava lá o tempo todo. O discipulado, meu irmão, é a estratégia de Deus. Por que Deus coloca uma criancinha recém-nascida na mão de uma mãe e de um pai? Para quê? Para que o pai e a mãe ensinem tudo para a criança. Ela por si só, ela não vai aprender muita coisa, mas ela é carente, ela depende de cola, ela depende de tudo, para que seja passado o DNA dos pais para os filhos. E ainda diz que, se não me engano, a psicologia fala que até 6 anos, até a Josiane pode falar 7 anos, que uma criança pega tudo que vê dos pais. É o período que você quiser investir na sua criança, tem criança dessa idade, invista nesse momento, porque é onde eles vão aprender mesmo, vão ser a sua cópia. Então Deus, ele pega, e é engraçado que 7 é um número completo, né? Deus pega também e coloca, então vamos botar 7 anos para o discipulado, mas 7, se tratando de um número completo, não vamos colocar só 7 anos, né? É simbólico. Então o discipulado, ele é a vida inteira, ele não acaba, ele não tem data para acabar. A vida inteira nós precisamos aprender, nós precisamos estar aprendendo com o discipulador, amém? Deuteronômio capítulo 31, vamos avançando. Deuteronômio 31. De 1 a 8. Amém? Depois foi Moisés e falou estas palavras a todo Israel e disse-lhes: da idade de 120 anos sou eu hoje. Já não poderei mais sair nem entrar. Além disso, o Senhor me disse: não passarás o Jordão. Deus disse isso para Moisés: você não vai passar o Jordão. Não, nem Moisés escapou. Qual capítulo? Deuteronômio 31, do 1 ao 8. Deus um dia falou: Moisés, vai lá e fere aquela rocha lá. Então, já que o povo está desesperado por água, fere a rocha, vai sair água na rocha. E Moisés já estava tão estressado, naquela época não tinha essa palavra, estava estressado com o povo, né? O povo só vivia reclamando, o povo só sabia reclamar, e Moisés, com muita ira, foi lá e feriu a rocha, bateu com ira na rocha, com raiva e com força. Deus disse para ele tocar na rocha, e ele, com muita ira, ainda perguntou ao povo: pode porventura sair água dessa rocha? Naquele dia ele assinou uma sentença de que ele não entraria na terra prometida. Deus não gostou da atitude de Moisés naquele dia, ele feriu com muita raiva e parecendo que não estava acreditando que ia acontecer isso, sendo que já tinha visto muitos sinais. Então está aqui, verso 3, verso 2: e disse-lhes: da idade de 120 anos sou eu hoje, já não poderei mais sair e entrar. Além disto, o Senhor me disse: não passarás o Jordão. O Senhor teu Deus passará adiante de ti, ele destruirá estas nações de diante de ti, para que a possuas. Josué passará diante de ti, como o Senhor tem falado, e o Senhor lhes fará como fez a Sion e a Og, rei dos amorreus, e a sua terra, os quais destruiu. Quando, pois, o Senhor vos der diante de vós, então com eles fareis conforme a todo o mandamento que vos tenho ordenado. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, não te deixará, nem te desamparará. E chamou Moisés a Josué, e lhe disse aos olhos de todo Israel: esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhe dar, e tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te espantes. Amém, meu irmão? Então aqui nós vemos, e aqui ainda no verso 14,
diz aqui aonde Josué, onde Moisés passa o cargo para ele, verso 14 em diante. Então, o que aconteceu aqui, olha, Moisés chamou o povo e reuniu todo Israel, e chamou Josué, e falou assim: diante de todo o povo agora eu estou te passando o comando, porque o Senhor disse que eu não iria passar o Jordão, mas é você quem vai conduzir este povo. Que povo? O povo que nasceu no Egito, que nasceu no deserto, depois daquela confusão inteira, né? Já aqueles lá que entraram lá já não estavam mais nem vivos para ver essas coisas acontecer. O que chegaram de novo, eles rodaram lá, rodando 40 anos no deserto, até chegar de novo na beira do Rio Jordão, para poder atravessar e conquistar a terra. E aí Josué e Caleb herdaram essa bênção de ser o líder para estar tomando posse da terra prometida. Amém, meus irmãos? Amém. Então vamos avançar aí. 1 Reis, mais para frente. 1 Reis 19, 9. 1 Reis 19, do 9 ao 21. Do verso 9 ao 21. 1 Reis 19, do 9 ao 21. Eu vou ler bem rapidamente para a gente ganhar tempo, tá? Levantou-se, pois, e ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. E Deus lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto, e depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada, e sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, e saiu para fora, e pôs-se a entrar na caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirar. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, e também a Jeú, filho de Ninsi. Ungirás rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú matá-lo-á Eliseu. Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. Partiu, pois, Elias dali, e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias. E disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, pois que te fiz eu? Voltou, pois, de o seguir, e tomou a junta de bois, e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram. E então se levantou e seguiu Elias, e o servia. Amém? O pastor Gênesis pregou sábado, foi esse sábado ou foi o outro? Há 15 dias atrás ele pregou sobre Eliseu, né, e Elias. Irmãos, Elias estava com muito medo de morrer, depois de ter matado 400 profetas de Baal, depois de ter depois de ter profetizado que não iria chover durante 3 anos e meio, não choveu, e depois profetizou novamente que iria chover,
e choveu, e tantas coisas que ele profetizou aconteceu, de repente ele se encontra com muito medo. Elias estava sozinho, né, na realidade, né? Ele não tinha eu acho que a visão do discipulado não foi passada para ele. Ele andava só. Então, uma pessoa que anda só, você pode fazer 1001 maravilhas. Você pode abrir uma igreja, você pode ganhar 100.000 almas. Mas se você não tiver a visão do discipulado, de andar junto, vai chegar um momento que você vai ter medo. É necessário o discipulado para que uns possam ajudar aos outros. Elias estava lá chorando e se enfiou numa caverna com medo de uma mulher chamada Jezabel, porque ela disse que ia matar ele. Então eu vou correr, e correu mesmo. Deus falou: o que tu está fazendo aqui, rapaz? A pergunta de Deus para ele foi essa. Deus pergunta para ele: o que você está fazendo aqui? Não, então é por isso, porque você está com medo das pessoas te matarem, de Jezabel te matar. Então fala o seguinte: vai lá em tal lugar e você vai encontrar um jovem chamado Eliseu. Então você vai ungir ele, profeta, no teu lugar. Entendeu, né? Não amou a bênção, mas ele era um homem muito querido de Deus, e Deus tomou para ele. A Bíblia diz que carruagem de fogo foi lá e resgatou ele, levou ele, né? Mas o interessante aqui, que eu quero frisar, é que quando ele chegou em Eliseu estava, como o pastor Gentes pregou naquele dia, estava arando a terra com 12 juntas de boi. Ele era o último, o 12º, né? 12º, estava arando a terra para plantar e tal. E aí Elias chega com a capa de profeta, né? Naquela época os profetas estavam com a capa, né, Alexandre? Você podia arrumar uma capa para você. O que tem, né? Mas naquela época eles usavam uma capa. E ele pegou a capa dele, estava lá o Eliseu trabalhando, né? No sol talvez, né? E ele pega a capa e joga a capa sobre Eliseu. Irmãos, nesse momento o Espírito de Deus moveu no coração de Eliseu. Eliseu foi atraído pelo Espírito. Aí eu volto a frisar: não é por força e não é por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. É pelo Espírito, irmão. Não existe discipulado, não existe igreja se não for pelo Espírito. Nós não podemos fazer nada se Deus não colocar no nosso coração para fazer. A gente pode até fazer mecanicamente porque aprendemos, porque fizemos uma escola de líderes, porque cursamos um seminário, porque fizemos uma escola de discipulado. Mas se não for pelo Espírito, não vai adiante. Ele trava. Ele vai até certo ponto, ele trava. Agora, quando é pelo Espírito, Eliseu, ele se sentiu na hora. E quando ele falou assim: meu Senhor, deixa eu ir só beijar meu pai e minha mãe, e eu volto. Deixa eu ir lá, vou beijar eles. Quer dizer, vou me despedir deles, aí eu volto. E Elias falou: ok, pode ir, porque tu sabe o que eu te fiz. Quer dizer, que mistério foi esse que aconteceu? O que ele fez? Não fez nada. Ele jogou a capa. Mas simbolicamente o poder de Deus estava na capa. Simbolicamente. Por isso que quando ele foi levado aos céus, quando ele foi arrebatado, mais lá na frente, e Eliseu, olha só como Eliseu foi um homem de Deus, temente e desejoso da presença de Deus e pelo discipulado, né? Nesse momento aqui ainda, ele foi lá, a Bíblia diz que ele matou a sua junta de bois, são 2 bois, né? Matou sua junta de bois, e é isso mesmo, 2 bois, né? Uma junta de boi, quem conhece essa ali? 2 bois. Foi lá e matou os seus 2 bois, fez um cozidão lá, como é que é o nome? Vaca atolada. Panelada, fez uma vaca atolada. Eita, se eu tivesse lá nesse dia. Mas ele fez uma vaca atolada e o pessoal que estava lá fizeram uma festa. E sabe com o que ele cozinhou? Com o arado dele, o instrumento do trabalho dele. Sabe o que ele estava dizendo com isso? Eu não volto atrás. Para não ter o risco. Eu não volto atrás. Aquele que... Você negócio de volta na cabeça do pai alguém, não vou embora. Eu não volto atrás. É o que ele estava expressando com a atitude dele. Vai que ele resolve se arrepender. Irmão, se Deus fazer uma coisa para você, por exemplo, se Deus curar, Alexandre, quando Deus
curar da questão da sua vista, joga o óculos fora, irmão. Faz um churrasco lá e bota ele lá no meio lá, para não correr o risco, né? Porque senão, nós já vimos um caso assim, né? Da pessoa guardar um aparelho que Deus curou a pessoa daquilo, guardou o aparelho, porque pensou assim, vai que, né? Sei lá o que pensou. Mas eu sei que quando precisou, estava lá o aparelho guardado. Talvez tivesse feito como Eliseu, queimado, não deixo vestígio nenhum. Se qualquer coisa eu faço outra coisa, mas para cá eu não volto. Retroceder, jamais, né? Então, lá na frente, depois a história diz que ele ficou sendo discípulo dele durante 11 anos, aprendendo a ser profeta. Naquela época tinha a escola de profetas. Quem sabe o Alexandre vai montar uma escola de profetas aqui ainda para nós, né? Para nos ensinar essas coisas. Está aqui a irmã também que profetiza. Então, eles, 11 anos depois, Deus fala para Elias que vai recolher ele. Olha, Elias, então é o seguinte, ele vai ficar no seu lugar e eu vou pegar você não vai nem provar da morte, porque você é um cara 10 anos, então eu vou levar você. E aí quando ele está indo já, está atravessando o rio lá, não lembro qual que é o rio, se é o Rio Jordão, e o Elias fala para o moço dele, que o tempo todo estava com ele: fica aqui que eu vou atravessar o rio. Eu falei assim, negativo, eu não vou te deixar de jeito nenhum, tão certo como vive o Senhor, eu não te deixarei, eu vou junto. Não, rapaz, fica aqui e tal. E ele insistiu, não, eu vou contigo, mas por que tu quer? Então pede, o que você está querendo de mim? O que você quer? O que ele pediu? Eu quero porção dobrada. Rapaz, é ousado, né? Ele viu o poder de Deus na vida dele e falou assim, eu quero o dobro do poder que está sobre a sua vida. Ele falou assim, rapaz, o que tu está me pedindo é uma coisa meio difícil, mas é o seguinte, se você me vê quando Deus vier me buscar, então você vai ter. Sabe o que nós vemos aqui e aprendemos? Se você me vê, nós temos que estar atentos para o mover de Deus. Temos que estar atentos para aquilo que Deus está fazendo e vai fazer e está falando. O mover de Deus era as carruagens de fogo que vinham buscar Elias para ser arrebatado. Então ele falou assim, se você me vê, então você vai ter. Mano, nós dizemos que queremos muitas vezes, mas nós desistimos no meio do caminho. Ou senão nós andamos 10% do caminho, ou senão 90% do caminho, ou senão a gente faz igual o Vila Nova, né, Magui? Anda 1% do caminho que existe, né? Nada, e morre na praia. Muitas vezes nós agimos dessa forma. Muitas vezes a gente fala assim, eu quero tal coisa. Mas para a gente ter tal coisa, tem que se esforçar, tem que perseverar. E nós vamos ser testados em tudo aquilo, como no caso do chamado, especificamente falando do meu chamado, né, pastoral, que eu disse, eu quero. Então vamos ver até onde você quer mesmo. Até onde você está disposto a ir com essa sua vontade, com esse seu desejo desse chamado, da resposta do chamado. Então ele falou isso para Elias, para Eliseu. Elias, é isso que você quer? Então, se você me vê no momento, quer dizer, se você vê o mover de Deus, irmão, nós temos que perceber o mover de Deus. Temos que perceber quando Deus está agindo no nosso meio. Porque senão, meu irmão, Deus passa a mover. Foi o próprio Senhor Jesus que falou assim, Jerusalém, Jerusalém, se você percebesse esse tempo, essa época, se você entendesse que esse era o momento, este era o tempo da sua visitação. Jerusalém, Jesus lamentou amargamente, chorou até, porque Jerusalém não compreendeu. Então corre o risco de nós que fomos chamados pelo Senhor, de não percebermos o mover de Deus, de não percebermos o que Deus está fazendo. Eu olho para vocês aqui, meus irmãos, e vejo o mover de Deus nisso aqui. Irmãos, com toda a certeza do meu coração, eu vejo o mover, eu vejo o tempo da visitação de Deus. Isso aqui é algo maravilhoso, algo tremendo. Isso que nós estamos fazendo aqui. É o mover de Deus, porque é assim que nós vamos conquistar. É assim que nós vamos avançar e conseguir. Meus irmãos, Deus escolhe em nós mesmos que não somos nada. Que parece que não é nada. É você e eu que Ele quer usar. Aquelas pessoas que são desacreditadas.
Talvez você foi desacreditado, talvez alguém falou algo para você, ou talvez não falou, mas pensou algo sobre a sua vida, dizendo que você não é capaz, que você não pode. Mas se você perceber o mover, perceba o mover e entra. Quando Eliseu, o homem de Deus, quando Elias, o homem de Deus, o profeta, disse: fica aí, não vem atrás de mim não. Ele falou assim: então certo como vive o Senhor, eu não te largarei, eu vou. Ele estava atrás do mover de Deus, ele queria o Espírito Santo. Ele não pediu riqueza, ele não pediu outra coisa, ele pediu foi o mover, ele pediu foi a unção que estava sobre ele. E a Bíblia diz que Elias, então tá bom, pegou a capa, jogou lá no rio, bateu no rio, se eu não me engano, o Rio Jordão, e o rio se abriu, e eles atravessaram a seca, e chegou lá na frente, ele viu quando os carros vieram, e aí aquela frase que Eliseu diz, né? Carros e cavalos e os cavaleiros de Israel, uma coisa assim que eu não me recordo, faz tempo que eu não leio isso. Carros e cavalos de Israel, ele falou isso umas 3 vezes, né? Quer dizer, ele viu que a carruagem de fogo veio buscar Elias, e quando ele viu, a capa foi lançada do alto, e ele pegou a capa, e na volta do rio, o que ele fez? Pegou a capa, ó, o rio se abriu, e ali começou a porção dobrada, porque ele fez o dobro de milagres que Elias fez. O discipulado, aqui foram 11 anos de discipulado, o discipulado funcionou, e foi uma bênção. E depois, deixa eu ver aqui se eu anotei. Não anotei, mas eu posso falar. Existe o discipulado de Eliseu também com um moço dele, chamado Geazi, né? E depois esse desprezou a bênção, Geazi. Os irmãos conhecem a história, que a questão do Naamã, que mandou mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E aí o Geazi vendeu a bênção. Nós, uma coisa que nós devemos aprender também, que nós recebemos de graça, nós devemos dar de graça. Esse negócio de cobrar a bênção de Deus, vender a palavra de Deus, nós não devemos cair nesse erro. Hoje nós estamos falando isso, mas nós devemos vigiar para que isso nunca aconteça conosco, que nós possamos ter o coração que tinha Eliseu. Quando Naamã quis pagar pelo serviço, entre aspas, que ele prestou para ele, né, mas na verdade foi Deus, ele mesmo não teve trabalho nenhum, ele só mandou, vai lá e mergulha 7 vezes. E aí ele fez trazer ouros e vestes, e não sei o que mais, falou assim: não, pode levar, eu não estou vendendo isso aqui não. Aí o moço, o discípulo, Geazi, agiu como Judas, né? Amou o prêmio da bênção, né? Amou o prêmio. E foi lá e falou assim: não, olha, escondido de Eliseu, ele mudou de ideia, dá aí o dinheiro aí, as coisas tudo aí, ele mudou de ideia, bota aqui pra mim e tal, eu vou levar para ele. Ah, que bom, mano, até achou legal. Ah, que beleza que ele mudou de ideia. Então leva tudo aqui para ele. E a Bíblia diz que jamais, na maldição desse meu dele, jamais faltou uma pessoa leprosa na casa deles. Jamais. Amém? Então, nós vamos avançar aqui para encerrar. Ruth 16, verso 17. Nós vamos ver outra história. Volta algumas páginas aí. Josué, Juízes, Ruth. Juízes, Ruth.